Fala galera, beleza? Bem-vindos à nossa última aula teórica. Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho dos conceitos de modelagem de banco de dados relacionais. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o MER e o DER, que um significa modelo de entidade relacionamento e o outro é diagrama de entidade relacionamento. Bom, o MER, que é o modelo de entidade de relacionamento, ele é um modelo conceitual usado para a gente representar a estrutura geral de um banco de dados. Ele vai descrever para a gente as entidades, os atributos, que são as informações, e o relacionamento entre as entidades, sem entrar em muitos detalhes de implementação, porque isso vai variar de acordo com o sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente escolher. Quando a gente já está falando do diagrama de entidade de relacionamento, a gente está falando da representação gráfica desse modelo. Então, ele vai usar alguns símbolos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e convenções para a gente poder mostrar essas mesmas entidades, os atributos, os relacionamentos e também as cardinalidades desses relacionamentos. Eu vou deixar aqui para vocês o link do site que a gente vai utilizar para poder desenvolver os nossos diagramas de entidade de relacionamento. Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre o primeiro componente que a gente vai ter nos nossos DERs, que no caso é a entidade. A entidade, ela é a representação das nossas tabelas, tá? Então, elas são sempre nomeadas utilizando um substantivo concreto ou abstrato e ele vai ser representado dentro do nosso diagrama usando um retângulo, tá? E a sua função, ela precisa ser muito clara dentro desse domínio. Não é interessante que a gente tenha entidades que elas fiquem ambíguas. Então, se eu quero representar um usuário no nosso sistema, a gente vai ter uma entidade de usuário. Enquanto, considerando aqui o nosso exemplo do nosso sistema de planejamento de viagem, a gente vai ter, por exemplo, uma entidade usuário, uma entidade destino e uma entidade reserva. É extremamente interessante que elas fiquem cada uma dentro do seu domínio. A gente não quer ter, por exemplo, uma entidade usuário que dentro dele a gente tenha as informações de reserva. Isso não faz muito sentido. O próximo elemento que a gente tem aqui dentro do nosso DER são os atributos. Os atributos, eles vão ser as características e as propriedades de cada uma dessas entidades, tá? E eles têm que conter informações específicas para aquela entidade. Não faz muito sentido a gente ter um atributo que ele é composto. Então, é extremamente importante a gente ter esse cuidado na hora de fazer a modelagem do nosso banco de dados relacional. Bom, inicialmente no diagrama de entidade e relacionamento, os atributos eles são representados por esses elipses, mas conforme vocês podem ver aqui no nosso exemplo, esses elipses eles podem deixar o nosso diagrama um pouco poluído e com uma visibilidade bem ruim. Então, hoje em dia, se é muito utilizado uma anotação da UML, no qual a gente mantém o retângulo com o nome da nossa entidade e abaixo dela nós vamos colocando uma lista com cada um dos atributos que essa nossa entidade tem. Então, essa é uma representação totalmente aceita nos diagramas de hoje em dia. Pessoal, agora a gente vai ir lá para a prática para a gente iniciar o desenvolvimento dessas nossas primeiras entidades com os seus atributos e na sequência a gente volta aqui para os nossos slides para conversar um pouquinho sobre relacionamentos e cardinalidades. Bom, então aqui a gente vai utilizar aquele link que eu já coloquei nos nossos primeiros slides aqui para a gente poder modelar os nossos diagramas. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Bom, aqui eu abri uma aba anônima para a gente poder fazer todo o processo desde o começo nesse site que a gente vai utilizar para desenhar os nossos diagramas, tá? Então, eu vou entrar aqui junto com vocês no link. Aqui ele vai pedir para que a gente faça um cadastramento, tá? Então, vocês podem utilizar alguma conta do Google que vocês tiverem ou vocês podem criar uma conta manualmente. Eu vou utilizar uma conta que eu já tenho da Google. Bom, pessoal, depois que vocês ou criarem a sua conta ou se autenticarem com alguma conta da Google, ele vai apresentar aqui para vocês como que nós vamos iniciar, tá? Então, eu vou colocar aqui que é para uso pessoal, vou colocar aqui é de software, vou colocar para continuar, colocar aqui que a gente vai fazer diagramas. E ele vai criar para a gente aqui o nosso workspace, no qual a gente vai poder trabalhar os nossos diagramas, tá? Aqui já tem como a gente criar alguns exemplos, tá? Mas a ideia é a gente fazer essa parte teórica na mão, então eu vou fechar ele e a gente vai
criar um diagrama vazio. Então, nós vamos clicar aqui em branco e aí ele vai carregar para a gente um diagrama totalmente branco para que a gente possa iniciar. Então, entrando aqui no nosso diagrama em branco, uma coisa muito interessante que a gente tem nesse site é a possibilidade da gente consultar as nossas formas pelo nome. Então, considerando o nosso projeto, o primeiro item que a gente tem que adicionar aqui são as nossas entidades, tá? Então, eu posso vir aqui e procurar por Entity, e ele já vai trazer para a gente algumas representações gráficas para a gente utilizar. É claro que por se tratar de um retângulo simples, vocês também poderiam diretamente desenhar um retângulo simples aqui. Então, eu vou puxar a nossa primeira entidade aqui. A primeira entidade que a gente vai ter aqui dentro do nosso sistema vai ser a entidade usuário. Então, vamos criar ela aqui. Além do usuário, nós vamos ter aqui a entidade destinos. E agora, a gente vai colocar a nossa entidade aqui, reservas. Agora aqui a gente vai começar a adicionar no nosso diagrama os atributos. Pensando na nossa entidade usuário, quais seriam os atributos relevantes para a gente trazer para a nossa entidade? Bom, inicialmente eu vou inserir aqui para o nosso usuário os atributos ID, o atributo nome e o atributo data de nascimento. E também vou adicionar aqui o endereço do nosso usuário. Então, lembra que eu comentei com vocês, nós temos duas formas de representar um atributo nos nossos diagramas. A conotação tradicional, que seria o nosso elipse. Então, eu vou pesquisar aqui o atributo, vou trazer aqui para a nossa entidade de usuário e vou colocar, por exemplo, aqui o ID. Vou inserir mais um atributo aqui e vou colocar, por exemplo, o nome do nosso usuário. Conforme vocês podem perceber, isso já está ficando um pouco poluído e a gente nem começou a inserir muitas informações no nosso diagrama. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a outra forma da gente poder fazer a representação desses atributos no nosso diagrama, que seria essa área de atributo aqui que a gente também tem disponível no nosso site. Então, eu vou trazer ela e vou colocar aqui embaixo da nossa entidade. Aí a gente tem que fazer alguns ajustes, né, para que fique bonito o nosso diagrama e não fique muito poluído. Vou apagar os diagramas iniciais os atributos iniciais que nós tínhamos inseridos e vou colocar aqui a lista dos nossos atributos. Então, o nosso usuário ele vai ter um ID, ele vai ter um nome, ele vai ter aqui a data de nascimento e vamos colocar aqui também para ele o endereço. Legal. Vou remover esse último atributo aqui que a gente não vai utilizar. Então, para a nossa entidade de usuário, inicialmente eu mapeei esses dados. Agora, vamos considerar a nossa entidade de destino. Quais seriam as informações relevantes para a gente ter para o nosso destino? Eu acredito que ele precisa ter um ID, que mais para frente a gente vai entender um pouquinho o conceito de chaves primárias, tá? Mas é muito legal a gente já se acostumar que grande parte das nossas tabelas, elas vão ter ID. Então, vamos adicionar esse campo. Vamos colocar aqui que esse destino ele vai ter um nome e vamos colocar que ele vai ter uma descrição. E vamos remover esses atributos aqui que nós não vamos utilizar. Legal. Agora a gente vai lidar aqui com a nossa entidade de reserva. A ideia é que essa reserva ela sempre esteja atrelada a um usuário e a um destino para que ela faça sentido. Lembrando que essa reserva ela pode ser uma reserva de passagem, ela pode ser, por exemplo, um convite para um teatro, por exemplo, ela pode ser uma reserva de hotel. Então, ela precisa estar associada a um usuário e um destino para que ela faça sentido, tá? Então, vamos lá colocar mais uma área de atributo aqui para a nossa entidade de reserva. E aí a ideia é a mesma, né? Ela vai ter um ID. E aí aqui a gente começa a introduzir um pouquinho os conceitos dos nossos relacionamentos.
como que a gente vai identificar nas entidades que uma informação ela está relacionada à outra? A partir de IDs, tá? Assim como nós, seres humanos, nós somos representados por alguns IDs, entre aspas, como, por exemplo, o nosso RG, o nosso CPF, as informações dentro do nosso banco, elas também têm esse identificador único, tá? E aí, quando a gente quer fazer esse relacionamento, a gente coloca a informação desse ID único. Então, aqui a gente vai precisar de duas colunas que vão ser as responsáveis por, no futuro, armazenar as nossas chaves estrangeiras. Então, eu vou colocar aqui o ID do usuário, que é para a gente saber a quem essa reserva pertence. E aqui eu vou colocar também o ID do nosso destino. Além disso, eu acho muito interessante para a nossa reserva a gente ter aqui o status dela, por exemplo. Eu acho que são essas por enquanto. É claro que todas essas nossas entidades, elas podem ter muito mais campos do que esse atributos que eu estou mapeando para vocês, mas aqui é só para a gente ter uma ideia de como isso ficaria. Então, aqui a gente modelou as nossas 3 entidades, cada um com os seus atributos. Agora eu vou arrumar aqui o nosso diagrama só para a gente, quando for desenhar os nossos relacionamentos, ficar mais claro. Agora a gente vai voltar um pouquinho lá para os slides que eu vou apresentar para vocês os conceitos de relacionamento e cardinalidades e depois a gente volta para atualizar de novo o nosso diagrama. Bom, pessoal, de volta aqui para os nossos slides, eu vou apresentar para vocês agora os conceitos de relacionamentos, tá? Os relacionamentos, eles são as associações entre essas nossas entidades e eles descrevem como elas se relacionam entre si, tá? Aqui no nosso diagrama, ela é sempre representada por um losango e é extremamente interessante que a gente coloque a informação daquele relacionamento. Então, para as entidades que a gente acabou de desenhar, por exemplo, eu coloquei que os usuários, ele realiza uma reserva e que uma reserva, ela vincula o destino. É muito interessante a gente sempre marcar o nome desse nosso relacionamento para que quem esteja fazendo a leitura do nosso diagrama tenha um entendimento claro do que aquilo significa entre eles. Os relacionamentos, eles sempre vão ser marcados por essa linha, no qual a gente tem em cada uma dessas extremidades dessa linha as nossas entidades, tá? Falando aqui sobre a cardinalidade. A cardinalidade, ela vai se referir à forma como as nossas entidades, elas se relacionam uma com as outras. E ela indica o número máximo de instâncias ou ocorrências que a gente pode ter de uma entidade associada a outra entidade. Existem alguns tipos de cardinalidade, mas eu vou apresentar aqui para vocês os 3 mais comuns. O primeiro é o relacionamento 1 para 1. Nesse tipo de relacionamento, a gente tem que uma instância de uma entidade pode estar associado a, no máximo, uma instância de uma outra entidade. Aqui no nosso diagrama, a gente tem um exemplo disso. Quando a gente olha para a nossa entidade reserva, a gente verifica que um ID de usuário ele está presente dentro da nossa entidade. Uma reserva, ela só faz sentido de estar associada a um único usuário. Então, a gente pode falar que a reserva ela tem um relacionamento de cardinalidade 1 para 1 para o usuário. Mas aqui dá para a gente prestar bastante atenção. A gente não pode dizer que o usuário tem um relacionamento de cardinalidade 1 para 1 para a reserva, já que um usuário pode ter mais de uma reserva. Então, falando aqui um pouco sobre a nossa cardinalidade de 1 para muitos, nesse tipo de relacionamento a gente tem que uma instância de uma entidade nossa, ela pode estar associada a várias outras instâncias da outra entidade, que é o caso da reserva. Um usuário, ele pode ter uma ou muitas reservas dentro do nosso sistema. E por último, a gente tem aqui a nossa cardinalidade muitos para muitos. Nesse tipo de relacionamento, várias instâncias de entidade estão associadas às várias instâncias de outra entidade. Aqui, para o nosso exemplo, eu não trouxe esse tipo de cardinalidade, porque ela é um pouco mais complexa de entender e geralmente ela utiliza uma terceira tabela para poder armazenar esse tipo de relacionamento. Mas eu vou deixar para vocês no final desse nosso curso um link no qual vocês podem estudar um pouquinho a cardinalidade de muitos para muitos. Além desses tipos básicos que a gente tem de cardinalidade, também é possível a gente indicar cardinalidade opcional. Por exemplo, um usuário nosso, ao se cadastrar no sistema, ele não necessariamente já vai ter uma reserva vinculada a ele. Então, a gente
Cardinalidade que indica que o relacionamento ele não é obrigatório entre as entidades. Bom, pessoal, agora com esses nossos novos conhecimentos sobre relacionamentos e cardinalidades, a gente vai voltar lá para o nosso diagrama para a gente poder inserir esses relacionamentos lá também. De volta aqui no nosso diagrama, para a gente localizar o losão, o que é o representante dos nossos relacionamentos, nós podemos vir aqui na nossa barra de consultas e procurar aqui relationship, e aí basta nós trazermos ele aqui para o nosso diagrama, e aí a gente vai dar um nome a ele, né? Então, o usuário, ele vincula, ele realiza uma reserva. Vamos trazer aqui. Agora, a gente precisa colocar aqueles traços que eu comentei com vocês, que ligam os relacionamentos das nossas entidades. Então, vamos adicionar uma linha e trazer ela aqui para dentro de reserva e fazer a mesma coisa no outro lado. Então, aqui a gente já tem uma representação inicial dos nossos relacionamentos, tá? Entre a tabela usuário e a tabela de reservas. Agora, a gente vai adicionar aqui o relacionamento da tabela de destino. Vou trazer mais um. Vamos colocar um exemplo. Vincula o nome do nosso relacionamento aqui, né? Que uma reserva, ela vincula um destino. E aí, nós vamos inserir aqui as nossas linhas também de relacionamento. Então, esse primeiro passo nosso de modelagem dos nossos relacionamentos está concluído. E agora a gente vai fazer a etapa de adicionar as nossas cardinalidades. Então, conforme eu comentei com vocês, se a gente olhar aqui para o nosso diagrama, a gente pode perceber que a reserva, por ela ter o ID do usuário, ela pode estar vinculada a apenas um usuário. Então, neste lado próximo à entidade do usuário, nós vamos adicionar um texto, no qual a gente vai falar que a cardinalidade dele é de 1 para 1. E conforme a gente conversou também, um usuário ele pode ter uma reserva ou nenhuma reserva. Então, para este caso, na outra extremidade, nós vamos adicionar aqui a cardinalidade de 1 para muitos. E aí, agora, a gente vai fazer o mesmo processo para a gente descrever os relacionamentos entre a tabela destino e a tabela reservas. Uma reserva ela pode estar vinculada a apenas um destino. Então, nós vamos vir aqui no destino e adicionar a sua cardinalidade. E um destino, ele pode estar vinculado a N reservas. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui uma viagem para Maldivas. Várias pessoas podem ter reservado uma viagem para Maldivas. Então, faz sentido que ele esteja em nenhuma ou em muitas reservas. Então, a gente faz o mesmo processo aqui. E aí, nós adicionamos a cardinalidade de 0 para muitas. Bom, pessoal, inicialmente para o nosso diagrama seriam esses itens que nós vamos trazer. É claro que existem outras coisas que a gente pode estudar nessa parte de diagrama, entidade e relacionamento, mas na minha opinião esses são os principais e vão ser os mais comuns de vocês terem contato no dia a dia de vocês nos sistemas, ou até mesmo se vocês forem fazer essa modelagem de banco de dados. Agora, uma coisa muito interessante que eu trouxe aqui para vocês que eu vou apresentar. Vocês podem ter percebido que eu não sou a melhor pessoa para fazer os diagramas, eu não sou muito organizada na hora de colocar os itens na tela. E com a ajuda da inteligência artificial, existe um site muito legal que dá pra gente colocar as informações das nossas entidades e os relacionamentos e eles fazem toda essa plotagem do diagrama. E agora eu vou mostrar para vocês que é muito legal esse site. Bom, acessando esse outro link que eu também vou disponibilizar para vocês lá no nosso PowerPoint, a gente vai localizar esse Quickly DBD, que ele é justamente uma forma da gente poder traduzir algumas escritas em diagramas. Quando a gente entra aqui nele, clicando aqui em File, a gente já tem algumas opções que dá para a gente pegar uso básico ou exemplos de diagramas. Então, eu coloquei aqui para Download Sample Example. E aqui ele já mostra um pouquinho como que a gente vai descrever as nossas entidades para que ele possa fazer a plotagem do nosso diagrama.
Eu vou apagar esse exemplo que a gente tem aqui desse diagrama para a gente poder construir. Eu não vou colocar todo o nosso diagrama aqui, mas eu vou mostrar duas tabelinhas para a gente ver como que ficaria utilizando, tá? Então, vamos iniciar aqui pela nossa tabela usuários. A gente coloca um hífen para ele entender a divisão entre o nome da nossa tabela e os atributos. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ter um ID, que ela vai ser uma chave primária e vai ser do tipo int. Abaixo dele, a gente vai colocar que o nosso usuário ele vai ter um nome, vai ser do tipo string, que eu vou explicar para vocês que seria um tipo de texto. Vamos colocar aqui que ele vai ter uma data de nascimento, que é do tipo date. E vamos colocar aqui que ele vai ter um endereço, que é do tipo string também. Agora, a gente vai desenhar, por exemplo, a nossa tabela de reserva. Então, a gente tem aqui reservas, né? A nossa entidade de reservas. A gente vai falar que ela vai ter um ID. E aí, a parte legal, a gente vai falar que ela vai ter um ID de usuário. E como que a gente vai fazer a definição desse relacionamento, né? Então, eu vou colocar aqui que ele é do tipo int, e aí eu vou colocar aqui o FK, que é de foreign key, que faz justamente essa representação de uma chave estrangeira. Vou colocar o símbolo maior menos e falar qual entidade que ela é relacionada. Então, vou colocar aqui usuários e aí ponto, o nome do campo que vai representar a nossa chave forte na entidade principal de relacionamento. Então, eu coloquei aqui que o ID do usuário ele está vinculado ao campo ID da nossa entidade de usuários. E aí a gente já pode ver aqui na saída que ele começa já a desenhar as nossas tabelas com os seus relacionamentos e fica visualmente bem interessante. Isso é uma dica bem legal e eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula sobre diagrama, e a partir das próximas aulas a gente vai começar a colocar muita mão na massa para a gente poder desenvolver o nosso banco de dados.